E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam continuando com os seus cuidados, né? E hoje nós vamos continuar o nosso primeiro conteúdo, que é o de introdução aos estudos da história. Bom, na aula que passou, nós vimos um pouco sobre a definição do que significa a história, não é? Então, nós vimos todo o papel da história dentro da humanidade, dentro do objeto de estudo que é o ser humano. Também nós vimos um pouco sobre a questão das fontes históricas, que são material de trabalho do historiador, assim como também sobre a questão dos fatos históricos, né? Dentro da questão das fontes orais, nós podemos observar a questão das entrevistas, dos discursos, da oratória, não é? E dentro da questão das fontes escritas, nós podemos observar toda a questão das documentações, das revistas, dos jornais, enfim, tudo que a gente pode registrar na escrita vai se transformar em fonte, tá certo? Hoje, nós vamos continuar vendo um pouco sobre essa questão da introdução aos estudos históricos, apresentando um pouco sobre a figura, sobre a pessoa que é responsável por destrinchar todo esse processo de fontes, não é? Que é o historiador. Quem é o historiador? Na realidade, quem é esta pessoa que vos fala, não é? Além de ser professor, eu também sou historiador por conta do diploma que eu trago também da universidade. Mas além disso tudo, o historiador ele tem algumas funções onde podemos destacar quatro, tá? A primeira de todas e a mais importante é que o historiador ele vai interpretar os fatos históricos, né? Não existe historiador sem ele interpretar os fatos históricos, tá certo? A segunda coisa que ele vai ter como função é analisar os registros que foram deixados. Ou seja, ele vai pegar todos os registros que foram deixados, que foram encontrados, certo? E ele vai para a análise. Um exemplo muito comum disso é a paleografia, certo? O que é a paleografia? Nada mais, nada menos do que uma pessoa que pega um documento antigo, não é? E ele começa a ler aquelas letras que para nós atualmente são difíceis porque elas são bem desenhadas e bem rabuscadas, né? Então, a arte de destrinchar, de descobrir aquilo que está escrito vai se chamar paleografia, que é um papel do historiador, tá certo? O terceiro ponto é de que ele busca vestígios que possam fornecer informações à investigação. Ou seja, o historiador tem o seu papel de investigador. Eu tenho o costume de brincar muitas vezes de que a principal função do historiador é ser detetive, não é? E por que ser detetive? Porque, na realidade, ele vai investigar os vestígios deixados no decorrer da história, não é? Seja uma história que aconteceu ontem, seja uma história que aconteceu há milhões de anos atrás, certo? E, por fim, ele também vai estudar os documentos e as fontes históricas. Aquelas mesmas fontes históricas que nós estudamos, que nós vimos na aula passada, são essas fontes que o historiador vai analisar, que vai estudar. Ok? Vamos lá. Qual é o trabalho em si do historiador? Né? Por que o historiador ele é importante no campo científico? Né? Tendo em vista que a gente viu que a história é uma ciência. Né? E ela é uma ciência que vai se trabalhar o método investigativo. Tá? Então, cabe, portanto, ao historiador, acima de tudo, interpretar as sociedades humanas do passado. Né? Então, eu posso, por exemplo, muito bem tentar descobrir o que é que acontecia na sociedade do Egito Antigo a partir de dados que um historiador encontra e ele começa a apresentar esses vestígios e a partir dos vestígios e das fontes esses dados. Acima de tudo, não apenas narrar fatos, não apenas narrar datas e não apenas apresentar também personalidades. Uma das coisas muito comuns e que muita gente não gosta da história é que acha que história é uma disciplina decorativa,
Ou seja, só tenho que decorar data, só tenho que saber personalidade, só tenho que saber qual é o povo do passado que eu vou estudar. Não. Acima de tudo, a história deve ser uma disciplina interpretativa, onde, a partir da interpretação daquilo que se passou, nós vamos entender o que acontece hoje. Certo? O segundo ponto, o trabalho do historiador é bastante instigante. Por que é que ele vai ser instigante? Porque ele vai lidar com temas e assuntos relacionados a acontecimentos. Ou seja, o historiador ele não pode inventar qualquer coisa, tá? Ele só pode trabalhar acima de fatos ocorridos, tá certo? E ainda por cima, nós temos que observar que muitos deles vão ocorrer antes do nosso nascimento, né? Então, por que que é importante o historiador partir para o estudo das fontes? Porque muitas coisas que nós estamos falando aqui para vocês não aconteceu na época que nós estávamos vivos, que nós estamos vivos. Então, por isso que é importante a questão dos registros, né? E esses registros vão ser trabalhados pelos historiadores. Outra coisa que é bem importante que nós precisamos saber é a questão das técnicas, das fichas, das entrevistas, perguntas, catalogação de dados. Tudo isso vai servir para dar segurança e credibilidade ao trabalho do historiador, certo? Então, não existe um historiador sem segurança e sem comprovação de dados, certo? Se ele não tiver isso, se ele não tiver como comprovar o que ele fala, o que ele apresenta, ele é tido como um mentiroso, certo? Então é importante que esse historiador tenha em prática esses métodos, essas orientações, que siga isso para que ele possa ser considerado um profissional de história, certo? E aí nós vamos para o nosso último ponto do nosso primeiro conteúdo, onde nós vamos falar sobre patrimônio. O que é patrimônio? Né? Nós temos aqui em Limoeiro uma riqueza muito grande de patrimônios, seja ela material, seja ela imaterial. E eu quero muito que a gente associe isso que nós vamos falar na teoria, certo? Com o que nós vemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, certo? Então, o que é o patrimônio? O próprio slide vai nos dizer de uma maneira bem sucinta e fácil, certo? O patrimônio nada mais é do que um conjunto de bens, sejam eles materiais ou imateriais, e que esses bens vão contar a história de um povo, a história de um ambiente, a história da relação das pessoas entre o meio ambiente e essas próprias pessoas. Vamos supor, vamos pegar a ideia do seguinte, não é? A questão do surgimento da nossa cidade, não é? Sabendo-se que o ponto inicial da cidade de Limoeiro é a igreja matriz de Nossa Senhora da Apresentação, não é? Então, qual é a relação da igreja matriz de Nossa Senhora da Apresentação, que está aqui no centro da cidade, com a história do município de Limoeiro, né? Então, nós vamos ver que vai se encaixar, certo? Dentro da questão do patrimônio material, a igreja matriz, onde a igreja matriz ela se encaixa com o aspecto concreto, aquele físico, certo? Aquilo que nós podemos tocar, que nós podemos ver. Já o patrimônio imaterial são as representações, as tradições, a cultura, como por exemplo, a festa de São Sebastião e o boi de Caboclim. Bom, iniciamos esse primeiro conteúdo e agora nós concluímos, certo? E eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa segunda aula, esperando você para estar presente na nossa próxima, tá certo? Até logo e continue se cuidando.